Ainda falando sobre governo, vamos lá. Nós falamos sobre o governo, que começa sobre a instituição do governo de Deus na vida de Adão e Eva. Falamos da liderança, da governança do pai com relação aos filhos, pais com relação aos filhos. Falamos também do governo da casa, que a mulher governa a casa e o marido governa a família. Estendendo aquilo que nós começamos a falar sobre governo, vamos entender também que todo homem e mulher de Deus que cumpre princípios da palavra do Senhor, que está inserido, andando em harmonia, em cumprimento da palavra, em cumprimento dos princípios milenares da palavra de Deus, ele por si só é um governante, que aonde coloca a planta dos teus pés, ele governa. Todo homem que cumpre o princípio da palavra de Deus, que tem o princípio da palavra de Deus intrínseco dentro dele, aquele que segue, aquele que cumpre, automaticamente ele está inserido dentro desse princípio de governo. Agora, é importante se dizer que o governo, quando nós nos tornamos adultos, passa pelo governar a mim mesmo. Quando eu governo a mim mesmo, eu sou capaz de governar lugares, territórios e ambientes. Não tem como governar lugares, territórios e ambientes se eu não governar a mim mesmo, tá certo? Se eu não governar a mim mesmo, não tem como eu governar territórios, lugares e ambientes. Toda casa, todo ambiente é um território. Por exemplo, lá na carta do apóstolo Paulo em Efésios, fala a respeito de principados, potestades, ossos espirituais da maldade, hierarquia espiritual do mundo espiritual. É lógico que é a hierarquia espiritual do mundo espiritual maligno, ok? Isso chama-se demônios territoriais, ou seja, até mesmo no mundo espiritual os demônios têm princípios de governo e demônios que governam determinados lugares, determinadas classes, ok? Então, o mundo espiritual é regido por governo, e tudo que acontece aqui na Terra, nesse mundo físico, natural, é uma cópia daquilo que acontece no mundo espiritual. E nós também andamos sobre governos, ok? Automaticamente, o território da minha casa é um território de governo, precisa ser governado primeiro por mim, aliás, por Deus, e eu represento esse governo nesse determinado lugar. Certo? Quando eu vou para o meu trabalho, eu sou embaixador, representante e governador. Eu chego naquele lugar e eu preciso governar, mas não é governar no início, no físico, primeiro governar no espiritual. Porque quando eu governo no espiritual, eu trago esse governo para o mundo físico. E aí, automaticamente, as coisas vão acontecer a meu favor. Se você está gostando desses vídeos que nós estamos falando sobre o governo, continue seguindo, continue se inscrevendo, continue curtindo, deixando o seu comentário aí e também compartilhando esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações para que nós possamos falar mais sobre isso com você. Ok? E isso eu posso trazer para a minha vida de uma forma geral. Eu posso trazer todo esse princípio de governo para a minha forma geral. Por quê? Porque se eu governar sobre mim mesmo, e governar sobre territórios, eu vou governar sobre finanças, eu vou governar sobre vida espiritual, eu vou governar sobre vida física, eu vou governar sobre vida natural, eu vou governar sobre vida profissional, eu vou governar sobre tudo. Mas o princípio de governo, primeiro, é Deus governar a minha vida, para que eu governe a mim mesmo, ou seja, esse governo precisa ser governado independente de qualquer coisa. Esse é o princípio. Não tem como governar territórios exteriores se eu não governar território interior. Se eu não tiver governo sobre o território a qual eu estou inserido, que é a minha casa, se é a minha família, que é o local onde eu estou inserido, né? Eu não consigo governar outros lugares. Eu preciso ter esse princípio comigo para que eu possa exercer esse princípio de governo. Por isso que Deus disse para Adão, governe, ou seja, domine sobre todas as coisas. Entenda, dominar sobre todas as coisas não é dominar sobre pessoas, ok? O domínio sobre pessoas só acontece através da autoridade que está sobre mim, que é adquirida através do governo que eu exerço sobre mim mesmo para que eu possa controlar a minha carne física. Agora, esse governo que governa a mim mesmo não é um governo natural, é um governo espiritual. É o Espírito que está em mim que governa sobre a minha carne. E automaticamente, governando sobre a minha carne, com certeza terei sucesso em outros tipos de governos. Deus abençoe, continue nos seguindo e aprendendo um pouco mais sobre governo.